Escuta essa canção. E eu encontrei no Que Spotify nada por te acaso. entristeça Tô ouvindo. a terra de Tá, pois Deus te escolheu para ser a fonte da alegria de toda a humanidade. Nossa, Se que for da melodia sua bonita. vontade, Tem uma coisa meio solene, abençoará né? teu trono com alguém que governará com justiça, que reunirá o rebanho de Deus que os lobos dispersaram. Ao soberano voltará o rosto, com alegria e exultação, para o povo de Barra, e sobre ele estenderá os seus favores. Olha, essa semana a gente partiu de uma fonte bem diferente, né? Não foi um artigo nem um livro. Foi só um link para uma música no Spotify. Uma música, é isso mesmo. É, uma peça musical de um canal chamado Esplendor da Glória. E a melodia nossa, é linda, tem uma qualidade quase hipnótica, assim, muito solene. Sim, e essa sua intuição sobre a solenidade, ela tá certíssima. Não é por acaso, sabe? Ah, é? É. A letra, na verdade, é uma passagem de um texto sagrado. Um livro chamado Kitab e Akdas. Kitab e Akdas. Isso. Ele é o livro central da fé Bahá'í, escrito pelo fundador, Baha'u'lláh, lá por volta de 1873. Ok, então já começamos com um contexto denso. A nossa tarefa aqui, então, é mergulhar nesse texto e tentar entender o que está por trás dessa letra. Que à primeira vista parece uma mensagem de consolo, mas eu suspeito que tem algo muito maior ali. Uma promessa de transformação. Com certeza. A canção funciona como uma porta de entrada. E como em muitas portas, a primeira coisa que a gente encontra é uma saudação, uma mensagem direta. Então vamos começar por aí. O verso que se repete, o coração da música é: que nada te entristeça, ó terra de Tá. É uma mensagem de acalento, né? De conforto. A primeira pergunta que vem à mente é: o que ou onde é essa terra de Tá? Certo. E por que ela estaria tão triste ou, como a letra também diz, em agitação? Essa é a chave para a primeira camada. A terra de Tá não é um lugar mítico, não. A tradição Bahá'í identifica claramente como um lugar geográfico bem específico. Teherã. Teherã, a capital do Irã. Exato, a capital da antiga Pérsia. O Tá é a primeira letra do nome da cidade em persa. Ah, entendi. Isso. Nossa, isso ancora a mensagem na realidade imediatamente. E a tristeza, a agitação. Imagino que também não sejam só figuras de linguagem. De jeito nenhum, eram terrivelmente literais. Em meados do século XIX, a Pérsia foi palco de perseguições, assim, brutais contra a comunidade religiosa que deu origem à fé Bahá'í. Que perseguições? Primeiro os Babis e depois os Bahá'ís. A gente está falando de execuções em massa, torturas públicas, milhares de pessoas mortas por causa da sua fé. Nossa. Então a agitação não é uma ansiedade, é o caos da perseguição? É o caos. A frase "que nada te entristeça" não é um conselho genérico. É um apelo direto para uma comunidade que estava sendo literalmente dizimada. Muda tudo, né? Completamente. Não é um comando para ignorar a dor, o que seria até cruel. É um convite para olhar para além dela. O texto reconhece a ferida, valida o trauma e só então oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre o futuro daquele lugar. E essa perspectiva não é só olha, as coisas vão melhorar. O texto parece dar um salto quântico na promessa. É isso mesmo. É como se dissesse: eu sei que agora é só dor e escuridão, mas este lugar está destinado a algo inimaginável. É uma virada de chave impressionante. A promessa que vem depois é de uma escala, assim, cósmica. O texto diz: Deus te escolheu para ser a fonte da alegria de toda a humanidade. Certo. Vamos parar aqui um instante. A audácia dessa afirmação é monumental. Sim. Um lugar definido pela perseguição, pelo sangue, é proclamado como a futura fonte da alegria do mundo inteiro. É um paradoxo total. Pois é. E como o texto justifica isso? Ele oferece algum mecanismo para essa transformação? Sabe? Ele desenha uma teoria de mudança social. A alegria universal, segundo o texto, não é um sentimento vago. Ela está ligada à próxima promessa, que é a fundação de tudo.
E que fundação seria essa? A justiça. A letra diz que Deus abençoará teu trono com alguém que governará com justiça. E, de forma muito significativa, que reunirá o rebanho de Deus que se dispersou por causa dos lobos. Essa imagem, reunir o rebanho, me chama a atenção. Isso sugere um tipo específico de justiça, né? Como assim? Não parece ser uma justiça punitiva, de vingança contra os lobos. Soa mais como uma justiça restauradora. Focada em curar as divisões. Exatamente. A prioridade é a unidade, não a retaliação. A visão é que um líder justo não só aplica a lei, mas promove ativamente a coesão social. Então a alegria global? Só pode nascer sobre o alicerce de um sistema que ativamente cura e une. A felicidade não é o objetivo, é a consequência da justiça. Entendi. E essa transformação é tão profunda que a linguagem do texto também muda, né? Sai do sociopolítico e entra numa imagem poética muito forte. A do amanhecer. Isso. Deus fez de ti o lugar do alvorecer de sua glória. Essa frase é fundamental. E repara na sutileza. Não diz que a luz vai brilhar sobre Teherã, Certo. como se a cidade fosse só um receptor passivo. Diz que Teherã vai ser o próprio lugar do alvorecer, o ponto de origem da luz. Ah, então a cidade se torna uma fonte ativa, não um objeto que é iluminado. Isso. É uma inversão completa da realidade de escuridão e opressão. É uma promessa de agência, de poder. E essa promessa de poder não fica só na metáfora. Ela aterrissa de forma muito concreta. E, para a época, radicalmente política. Talvez a parte mais chocante do texto para um leitor de 1873. E qual é? A declaração explícita. Em breve, mudarão as tuas condições e as rédeas do poder cairão nas mãos do povo. Uau. É uma afirmação explosiva. Pensa só, o mundo de 1873, o auge dos impérios, o czar na Rússia, o Império Otomano, monarquias por toda parte, a soberania popular era uma ideia revolucionária, muitas vezes ligada a movimentos seculares, né? Sim, com certeza. E aqui ela surge num texto sagrado do Oriente Médio. Isso quebra muitos estereótipos. Mas me vem uma dúvida aqui. Uma frase como essa, num texto religioso, não poderia ser interpretada de uma forma mais espiritual? Como uma metáfora. Tipo, o autogoverno da alma, algo para o outro mundo? O que no texto nos mostra que essa é uma promessa política para este mundo? Ótima pergunta. E a resposta está no jeito como o texto enquadra essa promessa. Ele não a apresenta como uma luta política a ser travada, mas como uma consequência inevitável de um decreto divino. Ah, A frase seguinte reforça isso, diz: em verdade teu Senhor é o onisciente, sua autoridade abrange todas as coisas. ou seja, a transferência de poder para o povo não é um acidente da história ou fruto de uma revolução humana. Não. É apresentada como uma lei do universo, um ato da vontade divina. Exatamente isso. O texto oferece uma fundamentação teológica para a soberania popular. É de um progressismo social, assim, espantoso. Entendido. E depois dessa promessa de justiça e poder popular, a mensagem parece fechar o ciclo. Ela volta para o começo, mas com uma resolução. Sim, ela atinge o clímax. É a parte que a melodia da canção enfatiza com mais emoção, né? Sim, Breve chegará o dia em que a tua agitação se transformará em paz e tranquilidade. é a resolução final. Começa reconhecendo a agitação e termina prometendo paz e tranquilidade. É um arco completo. E a repetição na música funciona quase como um mantra. Reforça essa sensação de segurança. Sem dúvida. E essa promessa de transformar a agitação em tranquilidade, nossa, ressoa demais hoje. Vivemos numa era de agitação constante, né? Interna e externa. Com certeza. E no texto original, essa promessa final não fica no ar como um desejo. Ela é selada com uma frase que dá um peso de certeza absoluta. A frase? Assim foi decretado no livro maravilhoso. Isso. A palavra decretado é muito forte. Não é sugerido, nem esperado. É decretado. Tem uma finalidade, um selo que não admite dúvida. Exato. Transforma a esperança numa certeza matemática. Diz basicamente, isso não é uma questão de se, mas de quando. Já está decidido. E essa frase, decretado no livro maravilhoso, nos obriga a fazer a pergunta final, a mais importante. Qual? Já falamos sobre o quê? Mas agora precisamos saber o como e o onde.
O que é exatamente este livro maravilhoso e, principalmente, em que circunstâncias ele foi escrito? Essa é a peça final do quebra-cabeças e é a que redefine tudo que a gente conversou. Então, Bom, como eu disse, o Kitab Aqdas é o livro central de leis da fé Bahá'í. Agora, a informação crucial. Bahá'u'lláh escreveu este livro enquanto era prisioneiro do Império Otomano, exilado na cidade-prisão de Akka. espera aí. Cidade-prisão. Não estamos falando de uma cela num prédio, né? Não. Pior, Akka, que hoje fica no norte de Israel, era na época uma fortaleza dos cruzados decrépita, murada, cercada por pântanos. Nossa. O ar era considerado tão pestilento que diziam que um pássaro que voasse sobre a cidade cairia morto. Era a colônia penal mais sombria do império, um lugar para onde mandavam as pessoas para serem esquecidas e morrerem. Um momento. Você está me dizendo que toda essa visão de um futuro de justiça, de poder para o povo, de paz, de um lugar de perseguição se tornando a fonte de alegria para o mundo, Sim, foi escrita de dentro de uma fortaleza otomana para exilados do lugar mais desprovido de esperança que se pode imaginar? exatamente. Olhando para as muralhas de uma prisão depois de décadas de perseguição e exílios, ele escreveu sobre a luz a partir do centro da escuridão. Isso muda a cor de tudo, muda completamente a perspectiva. Uhum. Este não é um filósofo teorizando no conforto da sua biblioteca. É uma promessa de liberdade escrita por alguém que não a tinha. É isso que dá uma autenticidade, uma força que transcende o tempo. A autoridade moral da mensagem não vem de uma posição de poder, vem de uma posição de sofrimento. E isso demonstra de uma forma muito visceral que a esperança, que a visão de um futuro melhor, não é refém das circunstâncias. Ela pode ser articulada com uma certeza absoluta, mesmo nas condições mais opressivas. A promessa não nasce da liberdade, mas da sua ausência, o que a torna infinitamente mais poderosa. É a demonstração de que a visão não precisa de um horizonte físico para existir. Então, para resumir a nossa jornada, a gente partiu de uma melodia, numa canção, e descobriu uma mensagem profundíssima de esperança e transformação social. Uma promessa de que a agitação de um lugar específico, Teherã, daria lugar à paz e se tornaria fonte de alegria para o mundo com base na justiça e na soberania popular. E a parte mais incrível é que essa mensagem radicalmente otimista foi decretada por Bahá'u'lláh de dentro de uma prisão. E o que fica evidente é a capacidade que a arte tem, né? A música, nesse caso, pegou uma passagem de um livro de quase 150 anos e a transformou numa experiência emocional que fala diretamente conosco hoje. A melodia serviu como uma ponte. E para quem ficou com a música na cabeça e quer ter experiência completa, ouvindo de novo com toda essa nova compreensão, o link para o Spotify está na descrição. Garanto que a experiência vai ser outra. E para quem quiser explorar a fonte primária, o texto original de Bahá'u'lláh pode ser encontrado em várias línguas na Biblioteca de Referência Bahá'í em bahá'í.org/library. Que nada te entristeça a terra de Tá, pois Deus te escolheu para ser a fonte da alegria de toda a humanidade. Se for da sua vontade, abençoará teu trono com alguém que governará com justiça, que reunirá o rebanho de Deus que os lobos dispersaram. Ao soberano voltará o rosto, com alegria e exultação. Para o povo de Bahá, e sobre ele estenderá os seus favores. Em verdade ele é, aos olhos de Deus, como uma joia entre os homens. Regozija-te com grande júbilo, pois Deus fez de ti o lugar do alvorecer de sua glória, visto que em ti nasceu a manifestação de sua causa, o ponto em torno do qual gira a adoração.
todas as coisas criadas. Em breve mudarão as tuas condições e as rédeas do poder cairão nas mãos do povo. Em verdade, Deus Senhor é o onisciente, sua autoridade abrange todas as coisas. Fica segura do favor benevolente de teu Senhor, o olhar de sua bondade amorosa permanecerá para sempre fixo em ti. Breve chegará o dia em que a tua agitação se transformará em paz e tranquilidade. Assim foi decretado no livro maravilhoso, em paz e tranquilidade. Paz e tranquilidade. Decretado no livro maravilhoso. Que nada te entristeça, ó terra de Tá. Que nada te entristeça, que nada te entristeça.